Boa noite a todos, excelentíssimos senhoras vereadoras, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar inicialmente o senhor excelentíssimo presidente da Câmara, Arlindo André Aracruz, também os membros da mesa diretora, os vereadores Nilson Barbosa, vice-presidente, Alessandra Cristofolini, primeira secretária, e Cássio Alves, segundo secretário, além do vereador Rodrigo dos Santos, o Dido, por meio de que intercedeu aí perante essa Casa de Leis, para que nós pudéssemos nos fazer ouvir. Cumprimentando, então, a mesa diretora, cumprimento os demais vereadores, toda a população aqui presente, pessoal da PAI já nominado, das associações de bairro, meus colegas delegados Lucas e Fábio, e toda a população rionegrinhense. Eu acho que a grande parte aqui me conhece. Para quem não me conhece, meu nome é Gil Ribas, eu sou delegado de polícia desde 2016. Atuei aqui em Rio Negrinho por 2 anos, aí fui promovido, saí da cidade. Atualmente exerço as minhas funções em São Bento do Sul, na DIC, mas resido aqui em Rio Negrinho, cidade que de coração aí adotei para viver. Me sinto um cidadão rio-negriense. A gente está todo dia aqui, e no meio da sociedade, esse o motivo da gente pedir a palavra aqui. O tema proposto é a reforma da Previdência. Eu gostaria de contextualizar alguns pontos, sem me estender demais, cansar os senhores, mas é bem importante a gente trazer a pauta, porque às vezes o assunto vem muito atropelado e sem o conhecimento popular, né? Então, inicialmente, eu queria fazer uma distinção dos órgãos que constituem a segurança pública em Santa Catarina. São, basicamente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, que eram os antigos agentes prisionais, e agora a Polícia Penal, juntamente com os agentes socioeducativos e o Instituto Geral de Perícia. Um desses órgãos, então, de natureza militarizada, que é a Polícia Militar, e os outros de natureza civil, que a gente chama de Segurança Pública Civil, né? A Polícia Civil, os policiais penais e os agentes socioeducativos e o Instituto Geral de Perícias. A Polícia Penal e os agentes socioeducativos incumbem a responsabilidade de manter os estabelecimentos prisionais, né, em ordem, daquelas pessoas que estão lá cumprindo pena ou dos adolescentes que estão internados. A Polícia Militar incumbe, então, a responsabilidade de ostensivamente prevenir o crime, se fazer presente, tanto que quando acontece, né, algum crime do qual alguém tem notícia ou presencia, vai ligar para o 190, a Polícia Militar, que já está na rua fazendo as rondas, vai prontamente deslocar lá, tentar fazer uma prisão em flagrante. E a Polícia Civil, ela atua com a investigação criminal. A grande maioria dos crimes, ela não vai ocorrer uma prisão em flagrante, imediata, do autor, seja porque o crime foi cometido sem que ninguém visse, seja porque a Polícia Militar não chegou lá, ou seja pela própria natureza do crime, né? Crimes, por exemplo, de pedofilia, crimes de estelionato por meio digital, extorsão por meio virtual. Hoje a gente observou um aumento exponencial desses crimes na pandemia, né? A gente brinca que o criminoso também aprendeu a trabalhar em home office, e aí ele pratica o crime do computador dele. Entre outros, né? Crimes contra a administração pública, homicídios sem autoria, são crimes esses que demandam uma investigação, né? Seja de rua ou principalmente uma investigação por meios tecnológicos, para que sejam responsabilizadas essas pessoas, presas, e principalmente no caso de crimes que envolvem recursos financeiros, que seja apreendido esses valores para que voltem a integrar ou os cofres públicos ou o próprio bolso das vítimas. E é aí, então, que entra a Polícia Civil. Muita gente, às vezes, diz, não, mas a polícia que eu vejo na rua é a Polícia Militar. Sim, cumprindo a função deles. A Polícia Civil, às vezes, ela não é vista porque não tem uma farda, o nosso uniforme é descaracterizado, salvo de operação,
Mas nós também vamos para as ruas, nós também cumprimos prisões, né? Nós nos arriscamos diariamente. Ao fim de uma investigação, alguém tem que ser preso, né? As provas têm que ser coletadas, o material do crime tem que ser recuperado. Então, eu trouxe alguns números para ilustrar isso aí. Em 2020, por exemplo, a Polícia Civil de Santa Catarina realizou 1.499 operações. Se a gente diluísse isso, né, nos 365 dias do ano, a gente vê que é uma média bem considerável, né? Bastante efetividade em todas as cidades do Estado para cumprir mandados de busca, prisão preventiva, prisão temporária. Dessas operações, então, foram desencadeados aí 3.248 mandados de busca e apreensão, 1.385 prisões preventivas ou temporárias e 912 prisões em flagrante, num total de preso de 2.049. A soma não fecha ali, porque às vezes tu vai cumprir um mandado de prisão preventiva e encontra um outro objeto e aquele rapaz é preso, ou mulher, é preso em flagrante também, né? Então, por isso, dá uma diferencinha. Pode passar o próximo slide. Desse total, gente, a gente contabilizou, então, 5 toneladas, 267 quilos de maconha, 151 quilos de cocaína, 32 quilos de crack, 5.000 comprimidos de êxtase, 2 micropontos de LSD, 3 frascos de lança-perfume, pode passar. E, em dinheiro, a recuperação aos cofres públicos de R$ 6.429.000, além de 372 armas e 13.000 munições. Isso são números de 2020. Em 2021, a gente já aumentou em uma única operação realizada em Balneário Camboriú. Ficou pequena ali a notícia. Nessa operação, chamada de agora eu esqueci o nome da operação, Express, @Express. Foram apreendidos R$ 960.000 em dinheiro, em moeda. Tá? Foram apreendidos mais de 100.000 comprimidos de êxtase, além de carros de luxo e de mansões arrestadas desses criminosos que tinham laboratórios de droga sintética e efetuavam a venda para outros estados, inclusive. Tá? Nessa operação foram cumpridos 12 mandados de prisão preventiva, salvo engano, mais de 40 mandados de busca e apreensão para amealhar prova para condenação desses criminosos. Então, são exemplos que a gente traz para evidenciar que a nossa profissão envolve também muito risco. Alguém tem que ir lá prender essas pessoas. E o governo do Estado acabou dizendo que a Polícia Militar tem direito a uma aposentadoria especial por ser servidores de risco, ignorando o risco envolvido nas ações da Polícia Civil, da Polícia Penal, do IGP, que atende local de crime, conosco, né? Há uma grande disparidade nesse tratamento, que não se justifica, pelo menos em razão das atribuições, que, embora as atribuições sejam constitucionalmente distintas, cada uma dessas instituições trabalha com um grande risco nas suas atividades. Além disso, a Polícia Civil de Santa Catarina é uma referência entre as melhores quanto a esclarecimento de crimes graves. No slide que estava ali há pouco, nós temos uma notícia de 2020, a elucidação de homicídios em Santa Catarina supera 70%. Tá? E isso não é aquele homicídio em que a gente sabe, né, a autoria, por exemplo, em que o marido cometeu um feminicídio contra a esposa. Nesse caso, ela é imediatamente sabida e não entra nesse índice aqui, nessa estatística. A estatística é daquele homicídio que o corpo, o cadáver foi achado em algum lugar ou que não se sabe a autoria imediata, e uma investigação vai desvendar isso aí. Tá? A gente está entre os 3 primeiros do Brasil em investigação de crimes dessa natureza. E, trazendo isso, então, gente, eu queria chamar a atenção dos senhores, sei que o tempo é curto, eu vou tentar acelerar aqui, que as peculiaridades da nossa profissão
tanto da Polícia Civil, eu falo aqui hoje como membro da diretoria da ADEPOL, mas sei que os policiais penais, se eu falar em nome deles aqui nesse ponto, se sentem representados. Com que qualidade um servidor, policial civil ou policial penal, vai conseguir desempenhar as suas funções com qualidade com 55, 60, 65 anos de idade, né? É notório e é biológico que a pessoa passe a perder seu vigor físico, né? É como se nós mandássemos, com o perdão da palavra, nossos avós para cumprir mandado de prisão, né? O crime não envelhece, o crime se renova. Dados do Infopem dão conta que 92% da população carcerária do Brasil tem até 45 anos. E 49% tem até 30. Então, metade dos presos no Brasil tem até 30 anos. Como que uma polícia sexagenária vai lidar com essas pessoas? Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Penal, né? Que vai ter que bater a tranca da chave, da grade, para manter preso essa galera. Então, quando a gente vem aqui pedir um apelo dos senhores ao governo do Estado e à Assembleia Legislativa, principalmente, uma vez que o projeto ele foi apresentado hoje, para que essas pessoas se sensibilizem com a segurança pública civil, não é porque nós queremos um privilégio pessoal, é porque a médio prazo, quem vai pagar essa conta é o Estado de Santa Catarina, é a população, são as cidades. Tá? A polícia vai envelhecer em bloco e não vai conseguir devolver com qualidade a segurança pública para a população. Além do vigor físico, eu estava falando para vocês, muitas investigações envolvem investigações por meios eletrônicos, cybercrimes, investigações por meios telemáticos. A partir de determinado momento, a pessoa perde a capacidade de se atualizar em níveis informático e de tecnologia, e isso é natural e nem se espera esse acompanhamento. É necessário que se renove as forças de inovação dentro das polícias, né? Então, são argumentos que a gente quer que a LESC e que o governo do Estado ouça e considere, principalmente porque a segurança pública civil hoje ela é superavitária. Se a gente puder pôr o próximo slide, ficou pequeno os números ali. Nos quadros de cima, eu vou pegar no meu telefone que eu consigo ler os números ali, ficou um pouco... A segurança pública civil, no caso, né, eu falei para os senhores que é composta pela Polícia Civil, IGP e a Polícia Penal. Atualmente, tem um gasto, um minuto aqui, produz um lucro mensal, isso com base no mês passado, ao IPREV, de R$16 mil. O que quer dizer isso? Paga o pessoal da ativa, e o pessoal da ativa recolhe sobre o seu salário já 14%. O Estado tem legalmente a obrigação de contribuir com outros 28%, que é o do que o pessoal mais antigo já pagou, o IPREV, e somado o que o pessoal da ativa paga, dá para pagar os aposentados da Polícia Civil, da Polícia Penal e do IGP, e sobra R$16 mil por mês. Tá? Ao passo que a Polícia Militar, que não foi abrangida na proposta de reforma, ou seja, está fora da reforma, gera um prejuízo mensal na ordem de R$60 mil por mês. Ou seja, existe um furo na Previdência, esse furo precisa ser de alguma forma consertado, mas quem é superavitário não tem que pagar a conta por esse furo que não criou, né? E principalmente porque não se mexe numa regra no meio do jogo. O governo do Estado apresentou uma proposta dizendo que a aposentadoria com integralidade e paridade serviria para os policiais que ingressaram até dezembro de 2003. O que representa que o cara que contribuiu de janeiro de 2004 até agora, mais de 16 anos, vai ter frustrado toda a sua expectativa de uma contribuição que ele fez sob determinadas regras.
O Estado literalmente está mudando as regras no meio do jogo. Isso é cruel com a pessoa que contribuiu todo esse período sob determinado valor, sob determinada expectativa. Outra diferença abissal entre a polícia militarizada e a segurança pública civil é que, no caso de um policial militar viesse a morrer, a falecer, a pensão por morte a esse servidor é assegurada no percentual de 100% sobre a sua remuneração. Ao passo que ao servidor público civil, a proposta é de 50% sobre a remuneração. A gente não entende por que um policial vale mais que o outro. Quando a gente sai às 4 horas da manhã para ir para uma operação, sem saber se vai voltar, quem vai ficar são os nossos familiares. O tratamento tem que ser igual para uma ou para outra polícia. Por que só a segurança civil tem que sofrer esse fardo? Então, são essas considerações que a gente traz, né? E outros fatores, né? A proposta apresentada pelo governo do Estado, ela retira integralidade e paridade e diz que a aposentadoria ela vai ser calculada pela média aritmética de 100% das contribuições. E isso é uma punição dupla, porque acaba com o direito à integralidade, e antigamente a regra era que o cálculo fosse 80% das maiores contribuições. Você podia excluir as 20% menores, e agora nem isso. Todas são integradas no cálculo. E para que se possa chegar no 100% dessa média, ainda o policial tem que trabalhar por quase 40 anos para fechar a conta, né? Imagina o que é trabalhar 40 anos numa profissão de risco. A expectativa de vida do policial, isso são estatísticas mundiais, é de 11 anos a menos do que a população normal. Então, no Brasil, nós temos hoje uma expectativa de vida em torno de 75 anos. A do policial, ela vai para 65, 64. Idade que o policial vai estar chegando ali no direito de adquirir sua aposentadoria. Parece bastante cruel também isso aí. Eu sei que eu já me alonguei, os pleitos estão ali por escrito, né? Então, além da moção de apelo ao governo do Estado, a gente postula que essa moção de apelo seja encaminhada também à ALESC, uma vez agora que o projeto vai tramitar lá, para que os deputados se sensibilizem que, além de eles estarem praticando uma grande injustiça com os servidores civis, mais hora, menos hora, essa conta vai refletir na segurança dos catarinenses. E eu garanto que nenhum de nós aqui quer que isso aconteça. Então, novamente, agradeço essa oportunidade, tá, de estar falando aqui, e a Polícia Civil está à disposição de todos os senhores, tanto dos excelentíssimos vereadores, quanto da população em geral, para esclarecimento desse ponto ou para qualquer tipo de atendimento, tá ok? Muito obrigado e boa noite. Agradeço o delegado Gil aí, quero deixar em nome da Câmara de Vereadores, parabenizar a classe, deixar as portas da Câmara aberta, apoio a vocês, tenho certeza que é de total apoio de todos os vereadores. Obrigado pela presença, obrigado pela explanação, e a porta da casa está sempre aberta a vocês. Obrigado. Convido o diretor da PAI, Deterson David dos Passos Crespim, assunto: agosto laranja e aniversário da PAI de 43 anos.